Olá pessoal, dando sequência ao nosso portal de ensino à distância na Comissão Distrital de Imagem Pública. Temos aí o módulo 1, relacionamento com as mídias. Vamos hoje para a nossa aula de número 5, é uma aula que ainda traz aí a temática do press release, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa temática hoje e a partir da aula seguinte a gente muda um pouquinho o enfoque dessas nossas videoaulas na nossa comissão. Vamos lá, nossa aula 5 é o press release, vamos falar do estilo jornalístico, a gente sempre abre com uma frase, então eu vou dar uma lida. Em regra geral, o press release deve ser redigido no estilo jornalístico informativo. A gente vai falar um pouquinho dos estilos de texto que a gente tem na comunicação, basicamente no jornalismo, nessa parte de assessoria de comunicação, e o press release deve ser redigido no estilo jornalístico informativo, preservando a objetividade e a imparcialidade em relação ao fato noticiado. Excepcionalmente, em alguma situação ou situações pontuais, ele pode ser produzido com outras técnicas de redação. Enfim, os estilos básicos dos textos jornalísticos são aí 3 modelos, né? Nós temos o texto interpretativo no modelo 1, o texto opinativo no modelo 2 e o texto informativo no modelo 3, sempre lembrando e reforçando que o texto número 3, o texto informativo, deve ser o texto base para a divulgação das ações em Rotary, enfim, para a divulgação dos press releases na área rotária, no segmento rotário. Mudando aí o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho nesta imagem, né, que a gente tem nesta animação. Nós temos ali a setinha para baixo, ou melhor, o sinal de positivo para baixo, indicando o negativo, né? Nós temos ali uma pequena descrição do texto interpretativo. A gente vai usar a notícia da poluição, ou melhor, a notícia dos canais poluídos na cidade de Santos, para poder exemplificar um pouquinho a diferença do opinativo, informativo e do texto interpretativo. Então, quando eu for noticiar, por exemplo, a notícia de que os canais da cidade de Santos estão poluídos, no formato interpretativo. Vamos lá. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. É um título de uma notícia interpretativa. Repetindo, por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Esse tipo de texto ele usa metáforas, romantismo e técnicas literárias. Não deve ser aplicado no dia a dia das comunicações dos clubes de Rotary. Vamos para o texto número 2, que está ali no bloco em amarelo, está um pouquinho difícil de ler ali, mas a gente vai falar aqui. O texto opinativo dentro desta mesma notícia da poluição dos canais. Vamos lá, abre aspas. Se o canal fosse limpo, não teria aves dentro. Se o canal fosse limpo, não teria aves dentro. Ele usa aí a opinião e o conhecimento de causa do autor sobre o tema noticiado. Então ele carrega na opinião, ele carrega no comentário. Temos ali também o sinal de negativo, a mãozinha para baixo, dedinho para baixo. Em praxe, né? Ou seja, no cotidiano não devemos usar esta técnica para divulgar os nossos clubes e ações de Rotary. E por último, sinalzinho para cima ali, o dedinho positivo, é o texto informativo que deve seguir aí o dia a dia das nossas comunicações. Vamos ler aí o título da mesma notícia dos canais poluídos num modelo informativo. Presença de garças indica poluição nos canais. Presença de garças indica a poluição nos canais. Vejam que ele usa ali, quem acompanhou as aulas anteriores, ele usa a técnica do sujeito, verbo e predicado no título, né? Ele tem esses 3 elementos aí no título da notícia. Presença de garças indica a poluição nos canais. Enfim, o texto informativo, ele usa o lead, ele responde aí o quem, quando, onde, como e porquê, né? Ouve as fontes, lados e versões. Provavelmente o jornalista, para colocar presença de garças indica poluição nos canais, ele ouviu especialistas, biólogos, enfim, especialistas em arquitetura urbana, especialistas em ecologia, para poder colocar esse título na sua reportagem. Então é todo um embasamento informativo para que a notícia, o press release, seja construído. Mudando na próxima imagem, vocês vão ver, no próximo slide, vocês vão ver como a foto acaba dando aí sustentabilidade para aquela notícia, né? Presença de garças indica poluição nos canais. Nós temos aí as fotos que ilustram bem aquela manchete ou aquela notícia. Então, sempre que possível ao noticiar uma informação de Rotary, se tiver uma foto
para acompanhar, ou mais de uma foto para acompanhar o press release. É sempre muito bacana, muito legal, o material fica mais rico e mais completo nesse sentido. Vamos mudar agora para outra tela aqui do meu lado esquerdo. Nós temos aqui o nosso telão ao lado, né? Nós temos uma reflexão importante nesse contexto do press release, que a próxima aula nós vamos falar de sugestão de pauta. Vamos virar um pouquinho a chavinha, vamos dar uma lida nesta reflexão. Não devemos tratar a nossa imagem pública da mesma forma que nos comunicamos internamente no clube. Jargão, gírias rotárias dentro do clube. Quando for redigir o press release, quando for fazer a comunicação, enfim, é bom que não coloque esse vocabulário rotário nessas comunicações. Logo abaixo eu explico isso. Evite jargões e termos técnicos de Rotary. Isso é uma técnica que vai dar maior visibilidade para as nossas comunicações. Do lado ali, a gente continua, contextualize os fatos e informações. É o que a gente comentou aí, ouvir especialista, ouvir o presidente do clube, enfim, ouvir membros daquela comissão, pessoas envolvidas no fato noticiado. E por último, importantíssimo, escreva para minha tia entender. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É até uma frase que eu tenho creditado ali embaixo, né? Professor Gerson Moreira Lima, professor de jornalismo na cidade de Santos, enfim, de várias universidades na cadeira aí de comunicação social com ênfase jornalística. O Gerson Moreira Lima sempre fazia questão de focar nesta frase: escreva para minha tia entender. Se você noticiou algo do seu Rotary que a sua tia entendeu ao ler, sua avó, sua mãe, uma pessoa às vezes mais idosa, leu e entendeu o que aquele clube de Rotary está fazendo, ou se colocar à disposição de realizar, enfim, o texto está bem redigido. Então lembramos sempre disso, vamos escrever para que nossa tia entenda o que está escrito. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, com ênfase no press release ainda, focando no estilo jornalístico de redação. Texto interpretativo, texto opinativo e o texto informativo, que é o que a gente deve tocar em nosso dia a dia. No próximo slide a gente tem um lembrete da próxima aula, lembrando que a gente continua aqui no portal de ensino à distância do Distrito 4420, e o próximo tema da aula 6, sugestão de pauta, o poder do argumento. Vamos assim explicar basicamente como o press release estando pronto, né, redigido com essas técnicas todas, como oferecer esse material à mídia e os veículos de comunicação. É o que a gente chama de sugestão de pauta e o nosso poder de argumento para que o press release vire uma notícia de forma espontânea, sem que a gente precise investir em anúncios publicitários. A gente volta na próxima aula. Até lá, pessoal!